Bom dia, amiguinhos, tudo bom? Eu adorei ver vocês hoje. Sim, eu amo a Cristo no meu coração. Tava com saudade, né? É muito tempo sem se ver. A gente pode ter esse encontro todos os domingos, ficar gravando os vidinhos, mas assim, não vê as pessoas, né? E a tia adora ver pessoa, adora abraçar, beijar, que gostoso. Então, vamos lá. Mais um Herói da Fé! E o Herói da Fé de hoje é Josafá. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês fazerem a ligação da aula passada com essa. Olha só, Salomão, lembra o sabidão que sabia tudo, que a sabedoria dele vinha de Deus? Então, Salomão era filho de Davi. Quando Davi estava lá sendo rei, Deus falou para Davi que da linhagem dele, né, o filho do filho do filho do filho dele, iam vir todos os reis. E isso aconteceu com Salomão, foi o primeiro. Aí depois teve outros tal. Mas depois do reinado de Salomão aconteceu uma coisa ruim. E o povo lá de Deus, que era o povo de Israel, se dividiu em dois. E aí ficou o povo de Israel e o povo de Judá. Aí você vai falar assim, um desses povos aí fez coisa errada. Fez mesmo. O povo de Israel, né, que era lá o nome desde o princípio, começou a fazer algumas coisas erradas, e diz aqui na lição da tia que seus reis eram maus, né, e eles se dividiram e ficaram lá com o reino. E o povo de Judá, sim, esse sim tinha um rei da linhagem de Davi, né? Era o filho do filho do filho e sempre foi sendo. E eles permaneceram fiéis ao Senhor, né? E eu quero contar hoje a história de Josafá. Só tô dando a introdução para poder contar a história. Josafá era filho de Asa. E quando Asa morreu e Josafá virou rei, o que ele fez? Ele fez coisas assim maravilhosas. Ele foi lá e instituiu em toda Judá o ensino da palavra de Deus, por exemplo. Ele criou, lembra que o rei ele julgava o povo? O Salomão pediu aquela sabedoria para poder julgar quem estava certo ou quem estava errado. Ele criou juízes que julgavam segundo a lei de Deus, né? Ele fez várias coisas boas para o povo de Deus, né? E ele era um rei muito amado e muito querido. Então agora que vocês já se situaram quem é Josafá, eu vou contar a verdadeira história da lição de hoje, que fala que você pode ser herói da fé, sabe como? Ajudando, lutando, ouvindo a voz de Deus, obedecendo. A gente já aprendeu várias maneiras de ser herói da fé. Ser herói da fé amigo, lembra do Jonatas que foi amigo? Então a gente aprendeu a ser herói da fé amigo. Noemi, que foi Ruth, que foi heroína da fé, porque ficou com Noemi, né? Mesmo em todas as diversidades, a gente aprendeu diversas maneiras da gente ser heróis da fé. Mas Josafá tem uma maneira especial, sabe por quê? Ele é o herói da fé do louvor. E vocês vão entender. Então, agora que eu já fiz toda essa contextualização, eu vou entrar na história de hoje. E a história de hoje é a seguinte: a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo, ela tem que dar louvor a Deus. E louvor não é só essa musiquinha que a gente cantou, cheia de gestinhos, não. Louvor é louvor da vida. A minha vida louva o Senhor, né? E eu posso fazer louvor em oração, e eu posso fazer o louvor de música. E o Josafá fez os três, e eu vou contar agora. A história é um pouco comprida, e aí, para vocês poderem ler toda essa história, vai ter que ler 2 Crônicas 17 até o 20. É um pouco comprido, não vai dar pra gente ler tudo isso aqui. Mas se você quiser ler em casa, você lê. É bem legal, você vai ver. E é também facinho de ler esse. Josafá começou a reinar lá em Judá, né? E o seu pai, o rei Asa, tinha sido um rei maravilhoso, né? E aí Josafá ficou no lugar dele, né? E ele também mandou que príncipes e levitas e sacerdotes fossem a todas as cidades do reino ensinar a palavra de Deus. Ele pedia para que os juízes que ele instituiu julgassem não com o seu próprio coração, mas com o coração de Deus. Para isso, esses juízes eram pessoas especiais, né? Josafá estava lá, bonitinho, no cantinho dele, recebeu uma notícia de que um monte de exércitos
E aí era da cidade de Moabe, de Amon e de Monte Seir. E iam atacar eles. E aí o Josafá tinha que ir pra guerra, né? Josafá podia ir pra guerra porque ele tinha soldados fiéis, ele tinha bastante soldado, mas ele não queria, porque a guerra, e vocês sabem disso, vendo na televisão, ela não é só uma questão de vencer aquela batalha, de vencer a guerra. A guerra, por melhor que ela seja, ela causa sofrimento e destruição. Quem perde fica destruído e quem ganha também fica destruído. Depois da guerra tem fome, né? Casas são queimadas, um monte de pessoa assim fica desamparada. Às vezes morre o pai, a mãe fica sozinha com os filhos. Às vezes morre o pai e a mãe fica com os filhos sozinhos. Então guerra não é legal. E Josafá sabia disso. E aí, amiguinhos, quando Josafá foi comunicado de que aqueles 3 exércitos estavam vindo atacar ele, ele ficou com muito medo. Você pensa que ele foi fortão, corajosão? Não, ele ficou com medo. E ele ficou com medo e aí ele pegou e orou. Mas ele não só orou, ele fez jejum. Ele diz a Bíblia assim que ele se prostrou, orou, fez jejum e toda Judá também foram lá para o templo e fizeram jejum, né? A tia separou esse versículo para ler para vocês, tá? Esse aqui tá em 2 Crônicas 20, começa no 3 e termina no 4, tá? Vou ler. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apegou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E eles estavam lá jejuando e orando e pedindo a Deus. E diz aqui na Bíblia que Josafá não ficava se lamentando, meu Deus, vai vir aquele exército pra cima de mim. Não, Josafá orava a Deus, ele estava com medo, mas ele, engrandecia a Deus, né? E isso é a primeira característica do herói da fé Josafá. Ele tinha uma vida que engrandecia a Deus, né? No reinado dele, ele foi conhecido por disseminar a palavra de Deus para todas as criaturas. Então ele tinha uma vida de louvor. Primeiro aspecto do louvor, a nossa vida louva a Deus. A nossa oração louva a Deus. E na hora que Josafá foi orar, ele pegou e ele engrandecia o Senhor e falava coisas maravilhosas e pedia por esse socorro. Então a oração de Josafá engrandecia a Deus. E aí eu quero ler mais uma coisa. Quando Josafá já estava orando bastante, aí o meu livrinho, já estava orando bastante, veio um profeta, né? Naquela época tinha os profetas, e falou assim para Josafá. O profeta se chamava Jaziel. Falou assim, disse que fiquem calmos, pois o Senhor lutaria com eles. O povo deveria ir para a batalha no dia seguinte, mas ficariam parados, vendo o salvamento do Senhor. Você acredita? Que eles iam para a batalha, mas eles não iam lutar, porque o Senhor Deus ia fazer tudo antes? Nossa, que história legal, hein? Essa parte é a segunda parte da história. A primeira parte é a vida do Josafá, que louvou ao Senhor. A segunda parte é a oração de Josafá, que louvou ao Senhor. E aí eu queria fazer aquele meu famoso break. A sua vida louva ao Senhor? A sua oração louva ao Senhor? E aí você vai me perguntar, tia Fabi, mas como que a minha vida vai louvar ao Senhor? As coisas que a gente faz, amiguinhos. As coisas que a gente faz. Pensa assim, Jesus tá aqui do meu ladinho, vendo o que eu faço. Tô lá jogando videogame. Será que o jeito que eu jogo videogame, Jesus ficaria feliz? Pensa nisso, né? As coisas que eu falo deixaria Jesus feliz? Pensa nisso. Então é uma vida de louvor. E aí na hora que a gente ora assim, Senhor, dá um pouco de dinheiro para minha casa, para minha família, ajuda eles, te protege, livra do coronavírus, livra do todo mal, amém. É só uma lista de pedidos? Ou a gente não? Fala quanto Deus é precioso pra gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, adulto que nem eu, às vezes se esquece de falar para Deus o quanto Ele é precioso.
Mas essa lição de hoje fez eu relembrar que primeiro a gente tem que mostrar para Deus todo esse nosso amor. Se a gente tem um pedido, vai fazer o pedido na oração, não tem problema, mas a gente não pode só fazer uma lista de pedidos e sair pedindo para Deus. A gente tem que conversar com Ele, e conversar e falar o quanto a gente ama Ele e o quanto a gente está feliz de estar orando. Josafá fazia isso, então esse é o segundo aspecto. E aí vem a terceira parte, que é a parte mais fantástica da história. Na terceira parte, eu vou dar uma resumida aqui para vocês, né? Josafá ficou muito feliz, adorou o Senhor, cantou louvor, tal. Aí no dia seguinte ele reuniu os exércitos e os cantores. É isso mesmo. Ele pegou todos os soldados e todos os músicos do reino e foram para a batalha como? Cantando e louvando. Você já imaginou isso, gente? O pessoal indo para a batalha, tudo cantando. Quem olhava falava assim, não é possível que esses caras vão para a guerra. Tão feliz assim. Era uma felicidade genuína, porque eles sabiam que Deus ia dar o livramento. Então eles foram cantando e louvando para a batalha. Aí, chegando lá, eles tinham combinado, né? Vou pegar aqui para ver. Eles cantavam louvores a Deus, né? Enquanto vinham cantando, Deus fez com que 3 dos inimigos, lembra que eram 3 reinos? Eles começassem a brigar entre si. Um começou a bater no outro, outro começou a bater no um, foi maior confusão. E eles acabaram muito se matando, vocês acreditam? E o povo de Deus ficou olhando tudo isso, né? Quando eles chegaram, eles combinaram assim, ó. Vou fazer meu entendimento aqui da história. Eles tinham um lugar que era uma clareira, né? Imagina eu que tinha floresta, 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 e tinha um meio lá onde só nascia grama. E eles combinaram de se encontrar lá naquela clareira para lutar. Quando o povo de Deus que vinha cantando e louvando chegou naquela clareira, encontrou o quê? Os inimigos tudo já morto, né? Os que não morreram fugiram e os outros tudo lá. Por quê? Porque Deus colocou a inimizade lá, falou, e como eles já não eram bons mesmo, eles se mataram todos. Deus deu um grande livramento para o povo de Israel, né? Após essa vitória, né, aquele local lá, foi feita uma grande reunião para que todos louvassem ao Senhor. E aquele local ficou conhecido como Vale da Bênção, né? Aquela clareira ficou conhecida como Vale da Bênção. E depois disso, daí em diante, né, o Senhor deu descanso ao reino de Josafá, pois os seus inimigos souberam que o Senhor lutara por ele. Olha que legal, amiguinhos. A vida de Josafá, a vida dele agradou a Deus, então a vida dele louvou a Deus. A oração dele agradou a Deus, a oração dele dava louvores a Deus. E ele louvou a Deus também com músicas, instrumentos e danças, que a gente louva até hoje. Mas não era só no domingo que ele louvava a Deus. Ele louvava a Deus indo para a batalha. É uma certeza muito grande de que Deus está com ele. Por isso que Josafá é um herói da fé, né? Todo herói da fé tem aquela conexão, né, com Deus e aquela certeza de que Deus é por ele. Então, amiguinhos, eu queria só falar mais um versículo aqui para vocês, que está em Salmo 146, 2. Ó, diz assim, ó. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isso daqui é o que a gente deve fazer, louvar ao Senhor todos os dias, não só domingo na igreja, mas a nossa vida deve ser de louvor. E aí, com isso, a gente faz mais um passo para ser o herói da fé. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Hoje eu não tenho nenhum amiguinho, né? Não tenho nenhum bonequinho, mas eu contei essa história, era uma história grande, né? Muito complexa, e eu espero que vocês tenham gostado. A tia vai terminar fazendo uma oração. E nessa semana a tia queria orar para que a gente tivesse um tempo também para louvar, né? Louvar a Deus com a nossa oração, louvar a Deus através dos cânticos e louvores que a gente canta e louvar a Deus através da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esses amiguinhos tão preciosos, Pai. Que a vida deles sejam de louvor a Ti, Senhor. Que todas as coisas que eles façam agradem a Ti, Pai. Pai, eu
eu falo o quanto a gente ama o Senhor e quanto a gente precisa que o Senhor esteja com a gente todos os dias. Não conseguimos viver sem Ti, Senhor. Então, Pai, vem, derrama das Tuas bênçãos sobre todos os meus amiguinhos, Pai. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, amiguinhos!